Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal de Arvandor. E hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos Aprendendo RPG, Storyteller, Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão. E esse é o terceiro vídeo da série. Nós já vimos ali a parte do cabeçalho, já vimos ali aquela parte preenchendo bolinhas, que é importante demais para todo o momento aqui, para você entender o que são cada um dos níveis ali que você vai preencher, certo? E agora, hoje, nesse vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre as habilidades, né? Tem muito para se falar a respeito ali das habilidades, para vocês entenderem a ficha, entender como é que ela é feita, como ela é constituída, do que se trata, certo? Mas antes da gente adentrar o assunto principal, eu convido vocês mais uma vez a deixarem um like, prestigiem o canal deixando o like, não custa nada de vocês, nem sequer custa tempo, que vocês podem ficar vendo o vídeo, chega lá e pô, um cliquezinho, você deixa o like, prestigia o canal, aumenta a relevância, deixa um valeu demais também, clique ali no botão hype, né? Caso vocês não sejam inscritos, inscrevam-se, certo? Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Vocês podem deixar o valeu demais, que eu já mencionei, que é uma forma de vocês ajudarem financeiramente, caso vocês desejem, obviamente, ou então por meio aqui do nosso QR Code do LivePix, né? Vocês podem aí compartilhar, deixar um valorzinho caso vocês queiram ajudar o canal a crescer um pouco mais, certo? Então, sem mais delongas, vamos voltar aqui à nossa ficha aqui de Storyteller, essa ficha aí que nós estamos estudando, certo? Vamos falar um pouquinho sobre as habilidades, né? Nós já vimos aí o cabeçalho, no qual nós delineamos ali as características, quem é o personagem, qual é a personalidade dele, como ele é, qual é o nome, etc. Vimos ali os atributos, né, que falam mais internamente, né, se ele é um cara mais forte, se ele é um cara bonito, os atributos dele. Agora vamos ver as habilidades, ou seja, quais habilidades o nosso personagem tem. E assim, né, para quem já viu ali os atributos, fica mais fácil a gente entender as habilidades, porque a forma de preencher é muito parecida, né? E mais uma vez estou colocando aqui embaixo para vocês verem o rodapé da ficha, né? Esse rodapé que tinha ali na ficha da segunda edição, na terceira não tem mais, porque também tá tudo no livro para você ler, caso você tenha alguma dúvida, certo? Mas aqui você tem aqui o rodapé que nos mostra como preencher, e é muito parecido como vocês viram lá nos atributos. Sugiro que vocês assistam o vídeo dos atributos, caso vocês estejam aprendendo aí Storyteller, né? Mas você tem aqui as habilidades, elas são divididas em 3 grandes grupos, né? Você tem ali os talentos, as perícias e os conhecimentos, certo? São esses 3 grandes grupos que são divididos, né? E daí você tem uma enorme quantidade de coisas que o seu personagem pode ter de habilidade. Ele pode ser um cara esportivo, né? Aí ele tem esportes, quer dizer que ele é um cara atlético, entende? Ele é bom com esportes. Ele pode ser um cara bom de briga. Ele pode ser um cara que sabe dirigir muito bem. Pode ser um cara perito ali em armas de fogo. Pode ser um cara que tem grande conhecimento em leis, em direito, pode ser um cara que sabe falar múltiplas línguas. Existe uma enorme gama aí de habilidades que seu personagem pode ter, né? Na verdade, quase todos os sistemas de RPG tem essa partezinha, né? O D&D tem aquela tabelinha também, até aquela listinha de perícias ali que você tem. E a grande diferença aqui, o que se destaca aí no Storyteller, é a quantidade de coisas, né? Porque enquanto que D&D tem uma lista ali bem limitada, e sempre quando o seu personagem lá vai fazer um teste, o mestre muitas vezes ele vai ser obrigado a ver, isso aqui que você quer fazer se enquadra melhor em qual desses, né? No Storyteller não tem isso. O Storyteller, ele tem esse cuidado de tentar trazer uma perícia exata para aquilo que você deseja fazer, sem que você tenha que fazer o exercício ali de você tentar enquadrar no que for melhor. E a gente vai ver isso com mais detalhes ao longo dessa explicação. Então a gente tem 3 grandes grupos: talentos, perícias e conhecimentos. Mas por que são divididos em 3 grandes grupos? Ora, porque
elas funcionam de forma diferente. Por exemplo, um talento é algo que você pode desempenhar mesmo sem ter talento. Por exemplo, briga. Você pode ser um cara que não sabe brigar. Você tem zero talento em briga, mas você se envolveu numa briga. Você não quis, mas te envolveram lá. E aí você vai conseguir, de fato, desenrolar, vai conseguir lá brigar da forma que for possível ali para você. Claro. E é possível você fazer o teste ali em briga, mesmo sem ter nada em briga, certo? Aí daí vem as perícias. As perícias, elas funcionam um pouco diferente dos talentos. As perícias você até consegue desempenhar sem ter nenhum conhecimento naquela perícia, sem ter nenhum conhecimento, sem ter nenhuma proficiência naquela perícia, mas você vai ter penalidades ali no nível de dificuldade. Por exemplo, condução. Você consegue ligar o carro, de repente tirar ele do lugar, sair com ele, sem ter conhecimento nenhum, mas você vai ter, vamos dizer assim, um aumento grande aí no nível de dificuldade de realizar aquilo, né? Mesma coisa, armas de fogo. Você consegue, de repente, apontar uma pistola e apertar o gatilho, mas se você não tiver nenhum treinamento, nenhum conhecimento, nada a respeito daquilo, o nível de dificuldade de você ter algum sucesso ali no seu alvejar vai ser mais alto. E o conhecimento, a grande diferença aí do conhecimento é que o conhecimento você não consegue fazer nada. Por exemplo, investigação. Se você for zerado em investigação é um conhecimento, eu estou botando aqui para vocês verem aqui o mouse. Se você for zerado, o mestre ele sequer vai permitir que você realize um teste de investigação. Mesma coisa linguística. Se você for zerado em linguística, e geralmente em linguística você escolhe qual língua você fala, né? Se for linguística 1, você vai dizer uma língua, linguística 2, você vai dizer duas, né? Então, se você for zerado em linguística, você obviamente não vai conseguir falar espanhol com aquele cara, que você não sabe, simplesmente não sabe espanhol, né? É simples assim. Medicina, mesma coisa, você não consegue desempenhar medicina se você tiver 0 pontos aqui em medicina, né? E aí, a gente já chegou falando nas diferenças entre talentos, perícias e conhecimentos, a gente já chegou no cerne da questão, de uma das grandes diferenças entre as habilidades e os atributos, é que os atributos você já começa com um pontinho preenchido em cada, enquanto as habilidades você começa com 0 em tudo, né? Você não ganha nenhum pontinho a mais, você está zerado em tudo. E outra coisa, após terminar de preencher, muitas dessas perícias vão ficar 0. É o normal que a maioria, na verdade, fique 0, porque é assim que o jogo foi feito, né? Você vai ter habilidades naquilo que o seu personagem se propõe a se especializar. E é isso que dá a diferença de um personagem para o outro. Isso, não só isso, isso é uma das coisas, né? Eu acho que o que difere aí o storyteller, por exemplo, do D&D, é essa grande diferença que faz, né, a proficiência que o personagem tem. Você consegue realmente tornar o personagem único, com características únicas e tudo mais. E daí a gente vai no ponto aí de preencher a ficha, né? Como é que a gente preenche as habilidades? Opa, novamente aqui nós temos aí o nosso rodapé, certo? Que na ficha da terceira edição foi tirado, mas a gente aqui utiliza, né? Porque esse rodapé ele é muito útil. A gente tem 13, 9 e 5 pontos. Daí é a mesma coisa ali com os atributos. Você vai escolher qual habilidade sua vai ser primária, ou seja, você é melhor com conhecimentos, com talentos ou com perícias. Qual que vai ser o seu primário? É lá que você vai colocar os 13 pontos. Então, se você está preenchendo a ficha pela primeira vez, anota ali do lado o número 13, onde que vai ser o seu principal. Vamos dizer que seja nos conhecimentos. O 13 vai nos conhecimentos. Você vai lá e escreve 13 ali nos conhecimentos. Daí você tem o 9, que é as suas habilidades intermediárias, né? Aí você escolhe o 9 onde você quiser. Vamos dizer que seja nos talentos. Você escolhe qual dos 3, mas no nosso exemplo a gente colocou o 13 no conhecimentos, o 9 a gente põe no talentos e sobrou o 5 que vai para as perícias. E daí, meu amigo, você preenche da forma como você quiser. Vamos dar aqui um exemplo, né? Você vai colocar aqui 3 em ocultismo, 1 em política,
3 em ciência, aqui já foi 7, certo? Põe aqui 2 em investigação, 2 em computador, certo? Então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, faltou 2. A gente põe aqui em finanças, 2. Pronto. Não, vamos pôr assim. Põe um em finanças e um em direito. Pronto. Aqui a gente tem, ó, 6, 12, 13. Pronto. Gastamos 13 pontos aí em conhecimento, certo? Sobrou 9 pontos aqui nos talentos. A gente pode pôr aqui prontidão. Prontidão, para quem não sabe, é a habilidade que vai determinar o seu teste ali de iniciativa no combate, né? Então eu já vou dando um bizu aqui para vocês saberem alguma coisa. A gente põe aqui 2 em esquiva, já foi 5 aqui, certo? E põe 2 em briga, vamos lá, 7, falta mais, vamos pôr 3 em briga, certo? A gente tem 6, 7, 8, mais 1, 9, a gente põe aqui 1 em intimidação, deu 9 pontos. E sobrou 5, a gente pode colocar aqui 2 em armas de fogo, 2 em armas brancas e 1 em condução, que é pra gente saber dirigir ali, o personagem saber dirigir. Ele ficou com 0 de furtividade, né? Ele ficou aí com 0, significa que ele não sabe nada de furtividade, ele ainda pode tentar se esconder, mesmo sem saber nada de furtividade, mas vai ter penalidade ali na dificuldade do teste, conforme a gente já viu. Então é dessa forma que se preenche, né? Eu coloquei 13 nos conhecimentos, mas não é obrigado a ser aqui não. Você pode pôr 13 em talentos na hora de preencher. Você que vai escolher qual vai ser a sua habilidade, a sua coluna de habilidades primária, secundária e terciária, e preencher conforme for necessário aí para você. Eu vou fazer uma mudancinha aqui que eu quero demonstrar. Ah, não. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver agora o seguinte. Pontos de bônus, né? Dessa vez, no vídeo passado, eu acabei trocando a ordem. Nesse eu vou fazer direitinho. Pontos de bônus. Você terminou de preencher a sua ficha até o final. Chegou aqui, colocou humanidade, força de vontade, qualidades e defeitos, etc e tal. Beleza. Vamos agora preencher aqui os pontos de bônus, né? Que os pontos de bônus, para quem não sabe, são os retoques finais, para dar aquela ajeitadinha na ficha, aquele retoque para deixar a tua ficha única. E as regras do jogo, eles disponibilizam 15 pontos de bônus, conforme vocês podem ver, tem entre parênteses aí 7, 5, 2 e 1, certo? Então, segundo o livro, você com esse negocinho aqui, ele é apenas uma colinha, mas ele não vai explicar qual característica da ficha vão ser 7 pontos, qual vai ser 5, qual vai ser 2 e qual vai ser 1. Mas a gente sabe, lendo o livro, né, olhando ali no livro, que as habilidades são 2 pontos para você aumentar um nível em cada habilidade, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui, por exemplo, briga 3. Eu quero que o meu personagem tenha briga 4. Eu vou lá, gasto 2 pontos de bônus, briga 4, né? Vamos lá, armas de fogo 3, né? Eu gastei mais 2 pontos de bônus. Você tem 15, né? Você pode gastar tudo em habilidades, você pode gastar alguns em algumas habilidades e outros em outras coisas, né? Que vai dar o retoque final aí no teu personagem. Então, quando você terminar de preencher a ficha, você gasta os 15 pontos de bônus da forma como você quiser. E lembrando que cada nível em habilidade representam ali o gasto de 2 pontinhos de bônus por nível de habilidade que você for adquirir ali nos retoques finais do seu personagem. E aqui a gente entra num ponto que eu esqueci de mencionar ali nos atributos, que são as especializações. Você vê que cada característica, né, dentre as características principais, elas variam de 1 até 5, ou de 0 a 5, né? No caso das habilidades, ela vai de 0 a 5, no caso dos atributos, vai de 1 a 5. Quando você adquire o 4º ponto, vamos dizer aqui assim que computador ficou 4. Quando você adquire o 4º ponto, significa que você é um especialista naquilo ali. E daí, você tem a opção não, né? Você tem o direito de escolher uma área de especialização.
Você pode escolher uma infinidade de áreas, o livro até sugere algumas, mas você pode também criar. Você tem a liberdade de criar qualquer área. Você pode pôr programação, você pode pôr, sei lá, shell script, sei lá, redes sociais, não sei, HTML, hacking, certo? A hardware, você pode ser um cara do hardware, manutenção ali de computadores, né? Você pode ser enfim, você escolhe a sua especialização. E quando você chega no nível 5, você pode ter uma segunda especialização. Ah, mas para que serve a especialização? Quando a gente chegar, quando terminar essa parte de aprender a criar o personagem, que a gente for ver ali as regras de jogar, de fazer testes, etc e tal, eu entro ali no detalhe, eu aprofundo para vocês entenderem como é que funciona. Mas é sempre importante lembrar que eu tô falando aqui nas habilidades, mas nos atributos também existem as especializações. Se você tiver força 4, você pode ter uma especialização, sei lá, erguer peso, né? Porque força a gente sempre pensa em erguer, mas também o cara pode empurrar também, né? Tem essas questões aí. Carisma a gente consegue pensar em alguma especialização ali, né? Você pode ser um cara que de repente chama para si a empatia dos outros, né? Manipulação, você pode ser muito bom em inventar mentiras, enfim. O ponto aqui, a gente não está falando de atributos, eu só estou mostrando para vocês que serve para qualquer um dos dois, para atributos e habilidades, mas você pode escolher uma especialização. Outro ponto importante, eu saí aqui da ficha preenchível porque eu quero trazer aqui para a ficha estendida para a gente analisar outro ponto que eu considero relevante. Aqui na ficha estendida, a gente tem esse campo aqui chamado Other Traits, né? Outras características, vamos colocar desse jeito, né? Por quê? Porque a gente tem aqui as habilidades, né? A gente tem um número fechado aqui de habilidades. Eu tinha falado ali no começo do vídeo, se vocês se lembram bem, que para cada pequena característica, cada pequeno ato que você for fazer com o seu personagem, vai existir uma habilidade correlata aquilo ali, certo? E daí que entra esses other traits, né? Outras características. Por quê? Porque você pode adicionar habilidades que não estão listadas aqui na página 1, certo? Mesmo na ficha resumida, você pode escrever ali atrás no verso da sua ficha, se você quiser. Então, as regras são as mesmas, ou seja, vai ter que ser classificada em talentos, skills, né? Vamos dizer aqui no português, talentos, perícias e conhecimentos. Ainda vai ter que ser classificada nessas três classificações, certo? Só que aqui você pode adicionar novas de acordo com as habilidades que o teu personagem tem. Você quer que o seu personagem seja um mestre em jiu-jitsu, né? Você pensa assim, é briga? Não é simplesmente briga. Você pode colocar aqui artes marciais. E aí, com nível 4 ali, você põe ali a especialização jiu-jitsu. Ou você pode pôr a habilidade jiu-jitsu mesmo, direto, jiu-jitsu. Você pode pôr que ele é bom em, sei lá, quiropraxia, sei lá, massagem tântrica. Você escolhe aí, né? A grande questão é o seguinte, e aqui eu acho que vale a pena a gente fazer uma distinção. O livro básico, ele já traz as habilidades que são consideradas básicas, né? Essas características, e eu aconselho fortemente sempre a privilegiar essas, porque elas são muito, vamos dizer assim, elas casam muito com várias mecânicas já pré-estabelecidas no jogo, certo? As perícias que você for adicionar a mais, as habilidades que você for adicionar a mais ali do seu personagem, elas vão servir muito mais para uma questão muito específica do teu personagem. Mas para as ações básicas, geralmente as mecânicas do jogo foram construídas em cima das habilidades básicas. Feito esse disclaimer, é importante notar que, como eu falei, as habilidades básicas elas estão no livro básico, e Storyteller, assim como os outros sistemas RPG, ele tem os suplementos. E é muito comum que nos suplementos eles tragam habilidades novas.
E você pode pegar uma dessas habilidades novas e colocar aqui, né, nesses other traits. Obviamente que o other traits, né, outras características, ela não fala apenas sobre habilidades, né? Ela pode ter várias coisas aqui que ela tem essa flexibilização, né? Mas você pode trazer uma habilidade nova e na hora de você preencher aqueles 13, 9, 5 pontos ali do rodapé, né? Você vai utilizar aqui também nessas habilidades diferenciadas que você vai colocar na tua ficha, certo? Então, além dessas habilidades novas que vêm nos suplementos ali, sugerido nos suplementos, você também pode adicionar suas próprias, certo? Você pode criar uma habilidade, né? O storyteller prevê isso, né? Você pode ver, dizer assim, às vezes tem uma habilidade que você sabe que existe, que seu personagem ele é especialista naquilo, você simplesmente chega aqui, escreve qual é a habilidade e coloca os pontinhos. É sempre importante você saber classificar se essa habilidade ela é um talento, uma perícia e um conhecimento. Por quê? Para você saber qual ponto você vai gastar. Se você vai gastar os 13 pontos, os 9 pontos ou os 5 pontos, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode sempre submeter ao mestre. Quem dá a palavra final sempre é o mestre, certo? E, além disso, existem habilidades que são muito próprias de algumas raças sobrenaturais, né? Como eu falei anteriormente, lá no primeiro vídeo, eu criei a ficha neutra, né? Mas, assim, você vê que existem fichas específicas para vampiro, para mago e para lobisomem, para changeling e para as outras criaturas sobrenaturais do mundo das trevas. E muito embora 90% das habilidades sejam comuns para todos os seres que existem no mundo das trevas, né, existem algumas que são muito específicas, né? Por exemplo, instintos primitivos é uma habilidade muito própria de lobisomem. Um vampiro e um mago, ele não tem instintos primitivos, é uma coisa de lobisomem, certo? E assim sucessivamente, né? Existem cada criatura sobrenatural tem aquele 1%, 10% ali de habilidades que são muito próprias daquela criatura sobrenatural. E eu acho que esse é o principal que vocês precisavam saber aí sobre habilidade, né? E para finalizar, eu acho que seria bom a gente falar agora do uso dos pontos de XP, certo? Por quê? Porque, obviamente, você vai jogando ali e você vai ganhando XP e vai eventualmente sentir a necessidade ali de aumentar alguma dessas habilidades, né? E daí vem aqui o disclaimer. É importante que ao longo da partida o teu personagem esteja treinando aquela característica que ele deseja aumentar. Por exemplo, se o seu personagem ele quer, sei lá, se você quiser aumentar ali briga, você vai começar a frequentar academias, a socar saco de pancada, a fazer ali, né, algumas lutas, alguma arte marcial, treinar, fazer ali alguns sparrings ali com o teu amigo, né, com um professor de luta, ou realmente treinar a luta de alguma forma, né? E após você treinar, o mestre ele vai permitir que você use seus pontos de experiência naquela característica específica. E a tabelinha de XP, estou colocando na tela para vocês verem, ela mostra o seguinte: toda vez que você quiser aumentar algum ponto em habilidade, você vai gastar aí 2 vezes o nível atual, né? Na nossa ficha aqui de exemplo, a nossa briga ela é 4, né? A gente tem 4 em briga. Vamos dizer que seu personagem ele quer aumentar briga para 5. Então, 4 vezes o nível atual, que é 4 vezes 4, 16. Você vai ter que gastar 16 pontos de XP para pegar o 5º nível de briga. Vamos dizer que você queira aumentar a sua habilidade em armas brancas. Você foi lá treinar com um professor de artes marciais, ele tá te ensinando a lutar com faca, com espada, etc e tal. Você treinou ali, aí o mestre permitiu que você usasse. Na nossa ficha aqui de exemplo, armas brancas, 2. Você quer aumentar para 3, você vai gastar 2 vezes 4, 8, são 8 pontos de XP, pegou o 3º nível. Mas vamos supor
que você não tenha nenhum ponto naquela habilidade. Você é zerado. Vamos botar aqui furtividade. Você é zerado, não sabe nada de furtividade. E você treinou, viu vídeo no YouTube. De repente existe um professor de furtividade. Sei lá, você foi no exército, né? Você treinou ali com a polícia militar. Ele te ensinou táticas ali de campana, etc e tal. Você aprendeu furtividade. Você era zerado, você aprendeu os conceitos básicos ali de furtividade. Então, para você pegar o primeiro ponto em uma habilidade, isso vai te custar exatos 3 pontos de XP, 3 pontos de experiência. Você pegou o seu primeiro ponto aí em uma habilidade, certo? Então, acredito aí que eu abordei todos os aspectos aí dessa parte da ficha aí, que são as habilidades. Quando a gente for ver aí na questão da construção, criação de personagem, vai ficar bem mais fácil a gente vai simplesmente passar por cada um desses pontos, né? Vocês vão lembrar aí como é que funciona, certo? Deixa eu voltar aqui. Então é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se tiver algum aspecto aí que eu esqueci de abordar ao longo do vídeo, coloque aqui no comentário alguma crítica, coloque no comentário também, ou alguma coisa que eu me equivoquei, que eu falei de errado, fiquem à vontade. Mas o importante é vocês comentarem aqui, dizerem, passarem o feedback, o que acharam do vídeo, certo? Curtam também, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Caso você não sejam inscritos, inscrevam-se no canal Portal de Arvandor. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e falou!